A paz do Senhor Jesus a todos. Uma palavra de Deus para você aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo, com esse trecho aí, ele escreveu Coríntios, né? Então, esse versículo 58, esse trecho aí, ele aconselha os irmãos a serem firmes, a serem constantes na obra do Senhor, sempre abundante na obra do Senhor. O que acontece? Muitas pessoas não têm firmeza com Deus. E essa falta de firmeza, ela não produz a constância. Então, infelizmente, muitas pessoas, elas não são constantes. Por quê? Porque elas não procuram fazer a vontade do Pai de verdade. Elas deixam as coisas do mundo entrar no coração delas. Elas deixam o pecado entrar no coração delas. Elas deixam aquilo que não agrada a Deus. E aí depois o coração já não fica mais desejoso para pregar o evangelho. O coração vai ficando frio, vai ficando morto. Por quê? Porque a pessoa vai dando lugar a outras coisas e depois não tem a vida de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tem pessoas que estão servindo a Deus e entram em provações e adoecem. E ficam com o corpo meio mole, meio abatido. E algumas dessas pessoas, elas ficam meio que desacreditadas, né? Crê que Deus vai curar ela, mas ela fica meio assim. Você não percebe fervor, você não percebe vida, ela fica meio para baixo, né? E tem outras pessoas que estão servindo a Deus e elas adoecem ou ficam um pouco ruim, mas tu vê elas repreendendo, elas falando, tem um vigor, tem uma vida ali. Mesmo a pessoa meio cansada, meio ruim, quando ela fala, você sente que tem algo ali. Ela não está morta, ela não está cansada, ela não está doente espiritualmente falando. Isso acontece por quê? Porque ela está alicerçada em Cristo. Ela está constante na fé. E muitas pessoas, elas são inconstantes. Quando nós que servimos a Deus quando vacilamos, o que acontece? Aquela força meio que diminui. A unção vai se afastar se o pecado entrar na vida da pessoa. E aí aquele ânimo, aquele gás que ela vai ter, eu falo gás, mas não é verdade, não é só algo natural, porque vem algo natural também, porque Deus opera no espírito e vai refletir no natural. Mas aquela força espiritual, ela sai. E a pessoa já não tem aquele ânimo. É como alguém, por exemplo, ela vai para uma reunião em um grupo à noite e na tarde dela, ela fica na televisão, fica no celular. Ela vai, não que ela esteja fazendo algo pecado, mas ela se interte ali com aquelas coisas, fica intertida com aquelas coisas, se apega às coisas do mundo, Netflix, filme, Instagram, WhatsApp, Facebook, o que for. Filmes, estudos, é coisa desse mundo, dessa terra aqui, que nós vivemos. E aí a pessoa, ela não busca, ela não ora, ela não adora Jesus, ela não busca ser cheia do Espírito Santo, ela não busca unção, ela não lê Bíblia, ela não fica ouvindo mensagens que edifiquem, ela não louva, ela não vive para Deus, a mente dela não está em Cristo, não é ganhar almas, não é ter mais unção, não é coisas espirituais. O que acontece? Ela se preenche das coisas do mundo. Quando ela chega na denominação, se ela for para uma denominação que ninguém esteja buscando a Deus como é para buscar, ela vai se sentir
que está num ambiente vazio, porque os outros também não buscam, se ela estiver num ambiente assim, e ela não vai ser muito preenchida. Mas não é porque o pastor não está cheio, não é porque o pregador não está cheio, é porque ela não busca a Deus de verdade. Ela está buscando a Deus naquele momento. Ela priorizou a tarde dela com as coisas do mundo, mas para Deus ela está dando como se fosse o resto. É um momento ali com Deus, mas antes ela não quer saber de Deus. Então ela não vai ter força. Aí se essa pessoa que vai para a denominação age desse jeito, cai doente, ela não vai ter aquele vigor, aquela força, porque a unção se afastou, porque ela deixou as coisas do mundo entrar. E é o que diz aí no versículo 58 de 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquele que cai tem que olhar para Jesus e se levantar e buscar acertar e buscar realmente viver com Ele. Porque a força vem dele, a força é espiritual. E é algo que vai ficar natural. Agora, naquele exemplo que eu falei, se a pessoa ela vai ter uma reunião à noite e ela passa a tarde dela ouvindo louvor, buscando a Deus, lendo a palavra, em oração, se enchendo do Espírito Santo, com a mente voltada para Cristo, nada das coisas do mundo. Quando essa pessoa à noite chegar numa reunião, ainda que ela esteja numa reunião que o pastor, o pregador esteja em pecado, e nada venha fluir do altar, só a palavra, mas não a unção. Quando essa pessoa ela glorificar Cristo, ela vai sentir Deus, porque ela está firme, ela está sendo constante, não é da boca para fora, é com verdade, não é com fingimento para Deus. Então, a mensagem hoje para você é: seja firme, seja constante. Se está fraco, se volta para o Senhor que a força vai vir, porque a força vem de Cristo. Jesus disse em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior, mas é necessário abrir mão das coisas do mundo, é necessário se voltar para Ele, que aí se voltando para Ele vem o poder, e se a pessoa permanece, ela vai ser constante, porque o poder vai estar nela. Agora, sem poder, frieza, cansaço, fraqueza. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e que Deus destrua todo o mal. Se há algo mal na sua vida que me ouve aí, seja repreendido agora em nome de Jesus. Amém.